Boa noite. Então, está na hora de começar a quarta palestra. Meu nome é Thiago Jardim, você já deve me conhecer. Essa é a quarta palestra do módulo 1 e a gente vai ter mais uma. Então, agora a gente entra na análise da cidade mesmo, da forma como ela desenvolveu no tempo e da forma como ela está hoje. E essa é a primeira análise dessa grande cidade que é Nova York. Estou aqui direto do auditório da UNA, num evento realizado pelo IMET, com fomento do CREA-MG, apoio do Confeia, CREA Júnior, Mútua e da UNA. Então, como eu disse, o módulo 1 a gente já abordou a história do desenvolvimento urbano, as práticas de planejamento urbano, construção civil e desenvolvimento econômico, padrões de desenvolvimento urbano no mundo, e agora nós vamos tratar da análise de Nova York. Então, nós vamos tratar da história do desenvolvimento urbano e econômico da cidade, processo de migração da população e densificação formando o centro urbano, evolução do sistema de transporte, das leis de uso do solo, da estrutura urbana e espacial, da base econômica e a consolidação do centro urbano. Então vamos lá. Nova York. Nova York possui algumas unidades administrativas. Você tem a Grande Nova York, tem uma área aqui não está a área está aqui, 11.880 km². Aí na área mais escura é a cidade de Nova York, tem 784 km², e uma área de 55 km onde está Manhattan. Foi fundada a cidade, onde a cidade nasceu. E um fator que me fez colocar Nova York nessa apresentação é a distinta estrutura urbana da cidade, a capacidade de produção e a elevada renda per capita da população. É um sucesso tremendo desde a Revolução Industrial. E esse sucesso vocês podem ver nos números. O PIB de Manhattan é 712 bilhões de dólares, com uma população de 1,6 milhão, ou seja, um PIB per capita de 445 mil dólares por ano. É uma renda per capita imensa, por pessoa, por habitante. A cidade de Nova York tem um PIB de 1 trilhão, mil bilhões, né? 1 trilhão, uma população de 8,2 milhões de habitantes, 2 milhões a mais, 1 milhão e 700 a mais, então 2 milhões a mais que a grande BH, e tem um PIB per capita de 116 mil dólares por pessoa, renda per capita de 116 mil dólares por pessoa por ano. A Grande Nova York, então, que é a área mais extensa, a Grande Nova York tem um PIB de 1 trilhão e 600 bilhões, uma população de quase 20 milhões de habitantes e um PIB per capita de 81.700 por pessoa, renda per capita, tá? E para entender melhor como que funciona a distribuição da concentração econômica nessa área, Manhattan concentra 45% do PIB da Grande Nova York, né? 712 dividido por 1,6 dá 45.
mas representa apenas 0,46% do território, ou seja, menos de 1% do território em Manhattan, do território de Nova York, da grande Nova York, né, produz 45% da produção. Ou seja, o que é que eles produzem que vale tanto, né? E a gente vai mostrar isso. O produto interno bruto da grande Nova York equivale a 50% do produto interno bruto do Brasil. Tá? Então, tudo que o Brasil produz de bens e serviços e que ele vende para o mercado externo ou no mercado interno mesmo, Nova York produz 50%. Tá? É uma cidade de 20, a grande Nova York tem 20 milhões de habitantes, o Brasil tem 200. Tá? E o PIB de Manhattan, que tem 1,6 milhão de habitantes, equivale a 22% do PIB do Brasil. Tá? Então, uma pequena área de terra produz 1/5 do que o Brasil produz. Então, é uma grande história que nós vamos começar a tratar agora. Como que começou o desenvolvimento? A ilha de Manhattan foi comprada pelo holandês Pieter Minuit em 1624 do povo nativo Lenape. Aqui está a imagem do Pieter Minuit e os Lenapes indígenas, fundando a Nova Amsterdã através da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, como um posto comercial voltado para o comércio de peles. A localização de Manhattan era um porto de águas profundas entre dois rios, o Rio Hudson e o Rio do Leste. Tornou-se o centro ideal para o comércio nessa época. Então aqui nós temos a ilha de Manhattan, você tem o Rio Hudson, o Oceano Atlântico aqui embaixo, e aqui o Rio do Leste. Então, vantagens geográficas da localização. O comércio com os nativos envolvia a produção de manufaturas que se tornaram mais baratas de serem produzidas lá em Nova Amsterdã do que importar da Holanda. Lower Manhattan, que é a Manhattan Baixa, era fácil de defender militarmente porque era cercada por água em 3 lados: o Rio Hudson, o Rio do Leste e a Baía do Sul, né? Grandes barcos podiam atracar nas águas fundas da Baía para escoar o comércio. A terra era abundante e um fluxo constante de colonos começa a produzir produtos agrícolas básicos como pão, milho e carne ao longo da ilha de Manhattan. Tem 59 quilômetros quadrados. Em 1664 a cidade foi conquistada pelos ingleses e rebatizada de Nova York. A integração de Nova York com as colônias inglesas aumentou o potencial de oportunidades comerciais. As 13 colônias inglesas lá na América do Norte. O desenvolvimento se concentrava nessa parte da ilha, a parte sul, onde tinha um forte, né? E aqui as casas com as pequenas plantações, e o porto era na parte sul. A coroa inglesa já impunha obrigações através da Lei de Navegação e Comércio de 1651. Antes de assumir o controle de Nova York, já existia obrigações comerciais entre as colônias e a coroa, que era o quê? Os colonos só podiam, como eu citei na primeira palestra durante o mercantilismo, só podiam exportar para a Inglaterra. Certos produtos eles só podiam comercializar com a Inglaterra: açúcar, tabaco, arroz e outros commodities só podiam ser comerciados com
com a Inglaterra. Aí eles na Inglaterra faziam manufaturas e de lá exportavam produtos com valor agregado ou a própria commodity com valor acima do preço que eles compraram das colônias. Então eles entendiam no mercantilismo que eles somente enriqueceriam nesse sentido, controlando as exportações do país e importando menos dos concorrentes, dos outros impérios da época. Então eles iam exportar mais e importar menos, e assim eles acreditavam que só assim que eles enriqueceriam. E depois veio Adam Smith e derrubou essa tese, como foi abordado na primeira palestra. A população de Nova York em 1700 era de apenas 5 mil habitantes. Essa foto foi em 1660, então devia ter um pouco menos. As principais exportações do porto passaram a ser pão, farinha, feijo de trigo cultivado nas fazendas de Nova York, Connecticut e New Jersey, Nova Jersey. O crescimento populacional foi modesto, de 1,8% ao ano entre 1700 e 1780. Nova York era o terceiro porto mais movimentado da região, mas as obrigações comerciais, a tributação da coroa começaram a causar incômodos lá nas colônias, né? E iniciou-se a Guerra Revolucionária em 75, que durou até 83, e culminou no Tratado de Paris, que reconheceu a independência dos Estados Unidos. A população de Nova York nessa época, quando ocorreu o Tratado de Paris, era de 23 mil. A população do estado de Nova York era de 340 mil. Então ocorreu a independência, a Constituição americana foi implementada 6 anos depois, em 89. Nessa época já vinha ocorrendo o início da Revolução Industrial na Inglaterra e o processo de migração dos trabalhadores do campo, dos servos, dos trabalhadores agrícolas para a cidade, na Inglaterra, e começa a haver também um transbordamento para os Estados Unidos. O crescimento populacional passa de 7,1% ao ano a partir da Constituição, em 89. Entre 89, então, em 11 anos, ele cresceu 7,1% e atingiu 60 mil habitantes em 1800. Nesse cenário, surge uma comissão que planeja um plano de urbanização de Nova York em grade, o famoso plano em grade de Nova York, elaborado em 1807, implementado em 1811, prevendo uma população de 400 mil pessoas em 1860, ou seja, em 50 anos eles estavam prevendo que a população de Nova York ia atingir 400 mil pessoas, em decorrência da Revolução Industrial e da rápida migração que estava acontecendo nos centros urbanos na Europa e também chegando para os Estados Unidos após a independência. Então, vários camponeses livres pegaram as coisas e vieram. Então, o objetivo do plano era promover o crescimento urbano ordenado, padronizando glebas, e gerando economias com as edificações de ângulos retos, né? Como disseram na época, que casas retas e ângulos retos são as mais baratas de construir e as mais convenientes para se viver. Então, blocos de edificações germinadas de até 4 andares se tornou o padrão, e as restrições à intensidade de uso do solo eram meramente tecnológicas com relação à construção, ao combate de incêndio e essas questões. Então,
O meio de transporte também impedia a expansão da cidade, né? O meio de transporte na época ainda eram as carruagens, os cavalos, né? A maioria andava a pé. As mercadorias eram transportadas em carroças, algumas pessoas andavam a cavalo ou carruagem, mas a maioria andava a pé. Mas com as grades viárias que foram começando a ser implementadas lá, surgiu-se esse chamado omnibuses, que são carruagens com uma espécie de um ônibus mesmo, que cabe até 40 pessoas, puxados pelos cavalos, que chegavam a 13 km por hora. Esse era o meio de transporte predominante até 1860. Então a cidade se desenvolvia com elevadas densidades próximas aos locais de trabalho no sul de Manhattan, que era onde começou a vir fábricas, aproveitando da condição do porto de Nova York como um centro de distribuição de mercadorias entre os Estados Unidos e a Europa. Então, o desenvolvimento da cidade tem muita correlação com as vantagens econômicas do porto, tá? Na época, aqui você pode ver a via marítima e fluvial era mais barata que a terrestre. Capacidade do porto e o acesso a canais, lagos e rios que infiltravam no território americano era uma vantagem competitiva. Abriu-se o canal Erie em 1825. O canal Erie, aqui está Manhattan, aqui tinha aqui tem o rio Hudson, e aí o canal Erie foi feito em 1825, conectando a região dos Grandes Lagos. E aí isso permitiu que o trânsito fluvial fosse feito para escoar a produção agrícola do meio oeste. Chegava aqui em Manhattan e depois era exportada. Também ocorreu em 1830 a abertura de linhas estaduais de trem a vapor, integrando a logística de transporte para levar as mercadorias. Então as pessoas iam fazer passeios no interior, os trens voltavam com mercadorias. Então, Nova York se torna porta de entrada de importação e exportação nos Estados Unidos. O porto passa a representar 37% do comércio exterior americano em 1830, dominando o transporte e a migração dos Estados Unidos. Então, com a industrialização, a vantagem inicial de Nova York como porto e centro de distribuição em escala atraiu prestadores de serviços e fábricas que aproveitavam o seu baixo custo de remessa de mercadorias pelos navios, pelos barcos. A ascensão das três grandes indústrias da cidade no século XIX, ou seja, a partir de 1800, o refino de açúcar, impressão, publicação, fabricação e comércio de produtos têxteis, dependia da eficiência do porto. Insumos brutos, tecidos e até romances ingleses chegavam primeiro em Nova York, que também se transformou em um centro de informações. Então, as novidades chegavam em Nova York antes das demais cidades. A industrialização, imigração e até as finanças surgiram como consequência de sua supremacia marítima e dos ganhos de escala como centro de produção e distribuição. Então aqui temos as fábricas de máquinas de impressão em 1856. Aqui é a refino de açúcar, a instalação de refino de açúcar. E aqui é o porto com a indústria se desenvolvendo no sul de Manhattan.
Então, com o crescente comércio, terras e oportunidades de trabalho e renda atraíram constante leva de imigrantes de toda a Europa e a urbanização dos Estados Unidos decolou. Em 1860, a população nova-iorquina atingia já 814 mil habitantes, o dobro do planejado pelos comissionários que fizeram o plano em grade de Manhattan para 400. Eles previam que em 1860 iam ter ali 400 mil pessoas, acabou tendo 814 mil. A densidade duplicou de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado para 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. A representatividade do porto passou para 50% do comércio externo do país. Nessa época, Nova York já era de longe a maior e mais importante cidade dos Estados Unidos. Então, entre 1820 e 1860, houve um aumento da proporção urbana do país de 7% para 20%. Tá? Então, houve a urbanização dos Estados Unidos de 7% para 20%. População do campo indo morar nas cidades, né? E também imigrantes. Então, a representatividade dos centros urbanos passou a ser 20%. E nesse processo, que a gente explicou bem na segunda palestra, né, no processo de industrialização e desenvolvimento econômico, de urbanização, industrialização e desenvolvimento econômico, a renda per capita dos habitantes dos americanos começa a subir. Então aqui nós temos em 1820 uma renda per capita aqui, né, de 2.800 dólares por ano, que não é nada, dá 200 dólares por mês, a valores atuais, valores de 2022. E em 1860 ela passa para quase 5 mil dólares. Então ela duplica quando a urbanização aqui nesse caso é esse ponto aqui, ó, 20%. Tá? Então a renda chega a quase 5 mil, na verdade é 25%. Esse dado aqui que tem que ser corrigido, é 25% em 1860. Então, à medida que os Estados Unidos foi urbanizando, a renda foi crescendo exponencialmente. Então, em 1900 chegava a 7.500, em 1950 já era quase 16, 17 mil dólares, até 2016 bateu em 53 mil dólares, quando a população do país era 80% urbana. Então, à medida que foi urbanizando, a renda foi crescendo a uma taxa exponencial de 4,25%. Entre 1815 e 1915, 25 milhões de pessoas emigraram para os Estados Unidos através do porto de Nova York. Nem todos ficaram, mas muitos ficaram. Em 1910, 2 milhões de habitantes de Nova York haviam nascido no exterior. 42% da população veio de fora, nasceu no exterior, né? Os pais devem ter trago as pessoas quando crianças, ou adultos devem ter nascido fora e migrado. E aqui está o gráfico da população nativa e a população de imigrantes de 1840 a 1910. Então, em 1840 a maioria era a população nativa, né, 100%. Aí já em 1850 já veio quase que 50%, né, de imigrantes. E a imigração continuou bem elevada e a população crescendo até 1910, onde chegou a quase 5 milhões de habitantes. Os primeiros imigrantes entre 1800 e 1840 eram pessoas com habilidades de trabalho altamente qualificadas, com flexibilidade para comprar terra, iniciar atividades agrícolas, industriais ou mudar de cidade em busca de um trabalho
qualificado, entre 1800 e 1840. Já a segunda leva de imigrantes, que foi entre 1840 e 1920, incluía muitos camponeses e ex-servos europeus sem meios para comprar terras ou habilidade para buscar empregos qualificados. Então aí começam a surgir os problemas urbanos, os problemas com relação ao rápida imigração e o mercado imobiliário da cidade, né? As pessoas pobres migrando para a cidade sem recursos, em busca de emprego. Geralmente o que acontece? Formam-se favelas, né? Então é isso que acontece em todas as cidades no mundo. No Brasil a gente vive isso, né? A gente vê isso acontecendo ainda. Lá eles viram isso acontecendo no século entre 1800 e 1900, quando Belo Horizonte nem existia. Belo Horizonte foi fundada em 1898, não, acho que 1889, esqueci agora. Belo Horizonte a gente vai tratar na próxima palestra. Então, a imigração e o mercado imobiliário. Inicialmente sem recursos para pagar moradia adequada ou para locomover o trabalho, eles passaram a habitar os bairros densos, subdividindo os imóveis. Você vê aqui a quantidade de pessoas que circulavam nas ruas e a quantidade de pessoas que dividiam os cômodos. Construção civil, que era orientada pelas demandas das pessoas com poder aquisitivo, não conseguiu acomodar essa população, esse volume de imigrantes sem recursos. O New York Times, da época, em 28 de novembro de 1898, eu acho que essa é a época que Belo Horizonte foi fundado, fala que quartos densamente lotados e moradores amontoados em suas gaiolas apertadas como coelhos. Então essa é a condição de vida aqui, em Lower East Side, em 1898. Aqui também, em Lower East Side. Essas duas aqui. Então aqui a gente mostra isso, a população cresce, a linha laranja, e a área construída não acompanha. Então, a partir de 1840, você começa a ter um aumento da densidade, porque a área construída geográfica, a cidade não expande, então a densidade aumenta com o crescimento da população. Isso em Manhattan. Então, entre 1800 e 1840, tanto a população quanto a área construída de Manhattan cresceram 4% ao ano. E a densidade da ilha permaneceu estável em 20 mil habitantes. Mas a partir de 1840, a população cresceu 2 vezes mais que a área construída. A área média residencial por pessoa diminuiu de 58 metros quadrados para 25 metros quadrados. A densidade chegou a 60 mil habitantes em 1910, habitantes por quilômetro quadrado, sendo 153 mil habitantes por quilômetro quadrado em Lower East Side, onde havia 9,5 metros quadrados por pessoa. Isso é um fenômeno quase que indiano, vamos dizer assim, né? A gente falou de Mumbai na última palestra. Mumbai chegou a ter 5 metros quadrados por pessoa, por causa do grande fluxo de imigrantes na cidade e das restrições à construção civil. Então, a população ela cresce, e aqui a área residencial por habitante começa a cair, porque o mercado imobiliário não consegue atender até 1910. Tá? E aí em 1910, a partir dessa época, começa a haver um novo processo de desenvolvimento da cidade, com a quebra da população. Na verdade, a população migrou de Manhattan para os bairros mais afastados de Nova York,
ou para a região metropolitana ou para uma cidade mais distante. Isso ocorreu por causa da evolução dos transportes, tá? Nós vamos tratar disso. E aí a construção civil começou a superar, né? Começou a crescer novamente o espaço residencial construído por habitante. Então ele chegou a 25 em 1910 e voltou para 60 já aqui em 1980. O rápido crescimento populacional ele é tipicamente resultado do crescimento econômico da disponibilidade de empregos, tá? A demanda por trabalhador com baixa qualificação em Nova York para trabalhar na indústria era elevada, e aqui a gente pode ver os salários na indústria eles cresceram 6,2% ao ano entre 1850 e 1890, enquanto a população cresceu 2,7% ao ano no período. Ou seja, se os salários crescem mais que a população enriquece, que é o que mostra esse gráfico, essa equação, né? A renda cresce acima do delta da população, dá enriquecimento. Se a renda cresce a taxas inferiores à taxa de crescimento populacional, a renda per capita do país cai, ou seja, o país empobrece, então, na média. Então, aqui mostra a evolução do crescimento populacional e dos salários em Nova York. Você tem a população em azul, né, crescendo razoavelmente, aí de repente em 1890, pum, tem um crescimento gigante, né, sai de 1,5 milhão e vai para quase 5 milhões em 20 anos, ou seja, 3 milhões de habitantes em 20 anos. O que acontece? O salário, que é a curva verde, que estava crescendo, ele tem uma estagnada por causa do excesso de oferta de trabalhadores. Quando você tem um crescimento populacional elevado, a demanda do trabalhador não acompanhou, você teve o excesso de oferta de trabalhadores, então os salários eles caíram, porque a população cresceu muito acima da demanda por trabalhador. Nesse gráfico você pode ver a variação do crescimento populacional entre 1890 e 1910, ela tem uma variação imensa, ela sobe quase 130%. Né? E depois cai. Então nesse pico de crescimento populacional, os salários dão uma estagnada e depois atinge o nível de 1890 e 1910 e volta a crescer em seguida quando a taxa de crescimento populacional continua elevada, né? Na verdade a taxa cai bem, a taxa esfria, mas o crescimento populacional continua num ritmo acelerado. É porque quanto mais gente tem, você continua crescendo em números absolutos bastante, mesmo com uma taxa de crescimento que chegou a 30% aqui e a 20% aqui. Então a taxa de crescimento voltou para um padrão mais normal, então os salários voltaram a crescer. Então o processo de desenvolvimento econômico da cidade começa a funcionar assim, né? Você tem a urbanização, aí você tem o emprego formal inicialmente na indústria, né? Então você tem a migração das pessoas do campo para a indústria. Essas com emprego inicial, morando em cidades, elas começam a adquirir capital humano, ou seja, educação, informação, por causa da aglomeração urbana, né, do sistema de educação em massa, do fluxo de informação, e isso gera crescimento econômico. Nesse gráfico a gente pode ver, nesse diagrama a gente pode entender melhor. Então, inicialmente houve o porto, né, com as vantagens geográficas, as economias de escala do porto,
né, grandes volumes de mercadorias sendo negociadas, exportadas. Isso também atraiu a indústria, por causa do baixo custo de produção e distribuição de produtos manufaturados. E aí essas indústrias também, com a Revolução Industrial, elas geraram economias de escala, né? Aumentou a produção, reduziu os custos e começou a demanda por trabalhador, gerou renda para a população, essa população podia comprar os produtos, então foi um processo de desenvolvimento industrial. A urbanização é a demanda por trabalhador e migração e promove as economias de aglomeração. Aí você tem a formação da estrutura urbana, que é a consolidação do capital físico da cidade, do sistema de transporte. E em seguida você tem a aquisição de capital humano com a densidade populacional, e aí a orientação da cidade passa a ser a ser promovida por serviços, né? As pessoas aprendem a fazer gestão de negócios, a produzir informação, disseminar informação, invenções também tecnológicas que facilitam a produção. Então, isso tudo surge também nos centros urbanos, que é a questão da produtividade. Você tem lá muitas pessoas competindo no mercado, isso gera especialização e inovação e diversificação de bens e serviços que são ofertados nas cidades. Então, o sistema de transporte, por exemplo, ele inicialmente foi um planejamento em grade, em 1811, onde eu expliquei que surgiram os omnibuses, mas que a maioria das pessoas andaram a pé. Aí, quando a população, aqui é o eixo, a população de Manhattan, a população vai crescendo, atinge uma densidade de 40 mil habitantes, aí instalam-se os primeiros trens elevados com velocidade de 19 km por hora. Então, nessa época, os residentes de Nova York, eles se encontravam 19 minutos a pé de uma estação, ou seja, você começa a aumentar a velocidade de trânsito das pessoas no centro urbano. Em 1890 surgem os bondes a vapor. Aí, em 1910, quando a população de Manhattan atingia 1.900.000, desenvolve-se o primeiro metrô subterrâneo com velocidade de 65 km por hora. E aí esse metrô rápido e com passagens baratas conseguiu levar as pessoas pobres que habitavam os centros densos a morar nas áreas mais afastadas da cidade, a ter o seu lote, né? E comprar uma casa e poder transitar para o trabalho. Elas inicialmente estavam próximas a fábricas, agora com a evolução do sistema de transporte, você permite expandir a mancha urbana da cidade e também elevar a dinâmica do mercado urbano. A densidade atinge 60 mil habitantes em 1910 ou 15, né? 15. E começa a declinar também por causa do surgimento de carros e caminhões de carga. Os caminhões eliminam a necessidade da indústria de se concentrar próximo ao porto, e aí essas indústrias saem de Manhattan, algumas vão para as áreas de Nova York, ou para a região metropolitana, ou para outra cidade, e levam os empregados. Então, isso causa a queda da população em Manhattan, e essas pessoas vão morar
nos bairros de Nova York ou da região metropolitana. Aí a densidade cai para 30 mil habitantes por quilômetro quadrado em 1980 e depois atinge quase 40 mil aqui em 2020. Essa é a densidade por área construída. Nessa época também desenvolvem-se as edificações, a tecnologia de construção e tudo mais, ela evolui, né? Em 1805 eram prédios de 3, 4 andares, casas germinadas, né? A Broadway já em 1880 já tinha uns edifícios já de 12 andares. Aí em 1898 surge o primeiro arranha-céu de Nova York. Na verdade, não sei se esse foi o primeiro, mas foi um dos, que tinha 110 metros de altura, o American Surety. Já em 1931, primeiro implementa-se um zoneamento em 1916, por causa da altura dos edifícios. Eles a população começou a reclamar de sombras e tudo mais. Aí implementaram a legislação em 1916, que deu forma a esse tipo de edifício igual ao Empire State, que ele vai se afastando das laterais à medida que sobe, mas no caso aqui eu acho que não fez muita diferença. Prédio de quase 440 metros de altura, acredito eu. Acredito não, acho que é isso mesmo. Em 1934 inicia o primeiro programa de habitação pública, com desenvolvimento de habitações para as pessoas necessitadas. E em 1961 a cidade cria os zoneamentos, índices de aproveitamento, as regras de ocupação mais bem definidas da cidade, com inúmeras políticas que até hoje elas são utilizadas, como incentivos de potencial construtivo por melhorias de infraestrutura, espaços abertos e programas de moradia inclusiva que dão benefício de 20% a 33% de potencial construtivo para as construtoras que construírem edificações públicas, habitações populares, seja perto de onde eles vão construir ou em outra área, e essas políticas são usadas até hoje. Aqui está a linha verde, aqui é o índice de aproveitamento do solo em Manhattan. Ele começa lá em 1800 a quase 3, né? E aí ele sobe e chega a 4,5 em 2020. Ou seja, independente da queda da população, que é a linha amarela, a Manhattan continua a desenvolver edificações. Aqui está o World Trade Center e aqui está as edificações mais contemporâneas, no chamado Billionaires Row. Então, hoje a área funcional da Grande Nova York, como a gente viu na palestra anterior, é essa, com uma distância de 100 km, distância máxima do centro em Manhattan até o limite, ou seja, daqui as pessoas ainda conseguem ir trabalhar aqui. Essa é a definição de área funcional. É uma área de 17.500 km². E a área urbana, que é a área onde tem esse desenvolvimento urbano, é de 6.000, e com a população de 16,7 milhões de habitantes, uma densidade de 2.750. A diferença entre 19,5 milhões e 16,7 são as populações que moram nessas áreas menos urbanizadas, que transitam para os centros urbanos, para a área urbana,
para trabalhar. Aqui você tem Manhattan no meio, Nova York aqui você tem Jersey City e outros centros urbanos que integram a região metropolitana. Aqui nós temos um mapa de densidade da região metropolitana. Na área mais escura é de 0 a 500 habitantes por quilômetro quadrado. Nessa área cinza é de 500 a 5.000 habitantes por quilômetro quadrado, que é a área menos densa e mais propensa a trânsito de veículos automotores, né? E aí a densidade, quando vai se formando as aglomerações urbanas, ela eleva, né, com mais densidade para 5 a 10 mil em alguns poucos locais. E ela, aqui é o Brooklyn, aqui é Manhattan e aqui é Jersey, o centro de Jersey City. A densidade eleva e supera os 30 mil habitantes por quilômetro quadrado, dependendo do local. Então, na curva de densidade que a gente já explicou, a densidade no centro ela chega no quilômetro central, ela chega a 20 e poucos mil, aí ela cai no quilômetro 27 e estabiliza abaixo de 2 mil por quilômetro, 2 mil habitantes por quilômetro quadrado, que é a área onde os veículos automotores transitam muito bem. Em Nova York, a cidade de Nova York ela vai até o quilômetro 30 e é onde a densidade cai e chega até 3 mil aqui, 2.800. População de 8 milhões. Aqui era para ter os dados de área e densidade. Bom, frota de veículos automotores 2 milhões, 0,27 por habitante. 56% dos 885 mil trabalhadores locais utilizam o transporte público, 10% caminham para o trabalho, 4,5% trabalham em casa, 1,3% iam de bicicleta. Isso em 2018, 27% usavam carro. Aqui está a maior concentração de trabalhadores. Isso aqui já é Nova York, a cidade, né? Manhattan está aqui, está o Brooklyn. A população de Nova York, de trabalhador, de empregos, é de 4 milhões e 300, com uma área de 789 km quadrados, então a densidade é de 5.500, área construída de 552 km quadrados, a densidade de 7.900 por área construída. Tá? Aqui temos 120 mil em downtown, trabalhadores por quilômetro quadrado. Em Midtown, 282 mil trabalhadores por quilômetro quadrado, nesse raio aqui que é de 1 quilômetro. Em Manhattan, nós temos 2 milhões e 500 trabalhadores, uma densidade de 42 mil na média em Manhattan inteira, em relação à área administrativa, e 44 a área construída, então 56 mil trabalhadores por quilômetro quadrado em Manhattan. A densidade residencial, esses são os 3 pontos mais densos. Você tem aqui 44 mil, aqui você tem 52 mil, isso é uma área nobre, ao lado do Central Park. E aqui você tem 40 mil. Em média, em Manhattan, a densidade hoje está, com relação à área administrativa, 27.600, com relação à área construída, 37 mil habitantes por quilômetro quadrado. E aqui os dados para Nova York como um todo. A densidade com relação à área administrativa é de 10 mil e a densidade com relação à área construída é de 14.800. Aqui nós temos o sistema de metrô, né, que foi desenvolvido em sua maior parte entre 1910 e 1930 em Nova York. Você tem a ilha de Manhattan, aqui você tem o Brooklyn e aqui você tem os demais bairros. Esse sistema de metrô ele
ele permite que a cidade seja extremamente densa, especialmente em Manhattan, onde as linhas são bem estruturadas. Aqui a densidade, o gráfico de densidade mostra que em Manhattan, aqui é o Central Park, em Manhattan a densidade chega a superar 50 mil habitantes, né? Nos setores censitários aqui, e algumas chegando a 80 mil habitantes por quilômetro quadrado. É uma área extremamente densa. A curva de densidade de Manhattan ela é bem plana ao longo dos seus 19 quilômetros de extensão, com a média aqui, né, em 2010 em 21 mil, mas que chega lá nos 30. Essa curva de densidade ela é traçada de uma forma diferente, então os dados eles são diferentes dos outros observados nesse gráfico aqui. Aqui tem áreas verdes, né, e aí quando se misturam essas áreas a densidade vai para a média. E o que é interessante nisso? Frota de veículos automotores 0,15 por habitante, 250 mil, tá? Como são 1,5 milhões, foram em 2010 1,5 milhões de habitantes, então 0,15 veículos por habitante. Frota de automóveis 221 mil, 0,13 automóveis por habitante. Carros, né, nesse caso. Então, o que acontece em Manhattan? Com uma população de 1,6 milhões de habitantes, dos 885 mil trabalhadores locais, 60% utilizam transporte público, 19% caminham para o trabalho, 7,5% trabalhavam em casa, 2,3% e apenas 7,5% usam carro. Eu falei 885 aqui e acho que aqui também ficou 885, mas aqui é muito mais de 885, tá? A população é de 8 milhões em Nova York, então esse dado aqui, esse número está errado, mas o percentual em Nova York está certo. Em Nova York, apenas 27% dos trabalhadores usam carro para trabalho. E em Manhattan, apenas 7,5%. Aqui está o potencial construtivo atual, as leis atuais de Manhattan. Você tem um índice de aproveitamento na área vermelha que vai de 11 a 15, tá? Nas áreas vermelhas. Nas áreas amarelas, eu acho que não deve ter quase nenhuma área de 0 a 2, mas a maioria está aqui entre 2 e 5, e a área laranja entre 5 e 9. Então você tem um índice de aproveitamento consideravelmente elevado na ilha de Manhattan, que é o que permite acomodar a densidade populacional com mais espaço. Então você tem a altura dos edifícios em Manhattan, você tem duas concentrações de edifícios que ultrapassam 150 metros, em Midtown, em Downtown, e aqui no Brooklyn também você tem uma pequena concentração, muitos edifícios na faixa amarela, né? Então a altura média em Manhattan é de 23 metros e em Nova York é de 8,4 metros. Aqui do outro lado do rio é a Jersey City, mas não tem os dados da altura dos edifícios pela região metropolitana em toda, então aqui no gráfico só encontra os dados da cidade de Nova York. Então, mas aqui você vê a ilha de Manhattan, Downtown, Midtown, Brooklyn e aqui Jersey City. Então você tem esses três núcleos, né?
no meio da área metropolitana, todos eles conectados por metrô, hidrovias, pontes e tudo mais. É notável uma concentração de 1.400.000 pessoas, empregos, em um raio de 2 quilômetros em Midtown, 111.780 empregos por quilômetro quadrado. Aqui estão os prédios mais altos. Você tem o One World Trade Center. Na verdade, aqui ó, o Empire State eu acertei, 440, tem a antena. O One World Trade Center, 550. Você tem o Central Park Tower, 432 Park Avenue, que são edifícios que ficam no Billionaires Row, aqui na região que beira o Central Park. O Empire State, o Chrysler Building, que foi construído na mesma época que o Empire State, 1939. O Bank of America, que é o prédio do banco. E esse edifício aqui no Hudson Yards, que é um novo desenvolvimento imobiliário. Acho que ele fica aqui, ó, nessa região. Então temos mais de 900 edifícios acima de 100 metros, mais de 100 acima de 200 e mais de 20 acima de 300 na cidade de Nova York. Esse caso desse edifício ele é muito peculiar, porque ele é um edifício bem fino, né? Vocês podem ver que ocupa uma planta de 660 metros quadrados e um terreno de apenas 2.400 metros quadrados, 40 metros por 60. É muito pequeno o terreno, né? 2.400 metros quadrados, mas a lei em Nova York, em Manhattan, possibilita a edificação. Nesse caso ele utilizou o coeficiente máximo, mas adquiriu o potencial construtivo extra de várias formas para poder chegar a essa altura. Esse outro aqui também. E esse prédio, agora tratando do valor do mercado imobiliário local, havia um edifício de 30 andares, um hotel antigo. Eles compraram o hotel por 400 milhões de dólares, derrubaram, jogaram 400 milhões de dólares no pó, virou pó, e edificaram esse que custou 1,2 bilhões de dólares. Então 1,2 mais 400, 1,6. O edifício foi vendido a 3,1 bilhões de dólares. E aqui está o edifício, 3,1 bilhões de dólares. Eu fiz uma comparação com relação ao mercado imobiliário de Belo Horizonte, levando em conta a paridade do poder de compra entre as moedas, o dólar e o real. Em vez de converter pela taxa de câmbio, a gente converte pela taxa de paridade do poder de compra das moedas, que é 2,526. Então, no centro da cidade, o 432 Park Avenue tem um valor equivalente ao de todos esses edifícios em volta da Praça 7. Uma área construída de 1.875 metros, uma área vendável estimada de 1.219, estimando 65% de eficiência, com um valor do metro quadrado de R$ 6.500 por metro. Então nós temos 8 bilhões de reais, que é o valor do 432 Park Avenue em reais, levando em conta a paridade do poder de compra. Na Savassi, um metro quadrado de 8 mil, esse edifício vale o que vale todos esses edifícios, 978 mil metros quadrados de área vendável de edifício, supondo 65%, né? 1.500.000 de área construída. Agora, se o empreendedor vendesse esse prédio
convertesse os dólares em reais usando a taxa de câmbio, que hoje está em R$5 por $1, a área no centro seria, os edifícios no centro que ele poderia comprar seriam esses, e os edifícios no centro que ele poderia comprar na Savassi seriam esses, um valor de 15,7 bilhões de reais. Aqui estão os valores a 2.400.000 metros no centro, quase 2 milhões de metros quadrados em área vendável de edifícios, né? Ou 3 milhões de área construída na Savassi. É lógico que acredito que o mercado imobiliário 8 mil é um preço bom, porque ali tem prédios novos que chegam a 20 mil metros quadrados, mas tem prédios antigos, muito mais prédios antigos que novos, então a média cai para 8. Pode falar que a média é 10? Bom, tudo bem. Seguindo, nesse 432 Park Avenue, olha a altura do edifício, ele tem 432 metros e tem uma penthouse, que é a cobertura, com 770 metros quadrados, valendo 180 milhões de dólares. Ai, ai. Olha a vista do apartamento. À medida que desce os andares, no andar 66, os apartamentos valem menos, e também não é uma penthouse, é um apartamento que ocupa metade, são 2 por andar, então 370 metros quadrados a 30 milhões de dólares. 80 mil dólares por metro quadrado. Aí temos no 36º andar um apartamento de 15 milhões, com 370 metros, 41 mil por metro quadrado. Então, aqui nessa foto não aparece o 432 Park Avenue, mas aparece os outros edifícios que surgiram depois do 432 Park Avenue, formando uma rua aqui atrás chamada Billionaires Row. Tem 8 edifícios residenciais com altura média de 338 metros, ofertando 388 mil metros quadrados em área residencial. São 1.309 unidades residenciais com média de 300 metros quadrados por unidade. Capacidade para residir 5 mil habitantes. Tá? Nessa área, eu estimando um preço médio de 60 mil dólares por metro quadrado, vezes 388 mil metros quadrados de área residencial, nós temos 23 bilhões de dólares em 8 edificações, em uma rua. O que isso significa em Belo Horizonte, levando a paridade do poder de compra? Aqui está a área da Contorno, aqui está todas as edificações que se poderiam adquirir usando a paridade de poder de compra, 58 bilhões de reais. Com 8 edifícios, eles comprariam isso tudo aqui. Tá? E se todos os 8 edifícios fossem vendidos hoje, convertidos à taxa de câmbio, esse valor aqui passa para 115 milhões. Está desatualizado, está errado. 23 vezes 5, 115. Com 8 edifícios, se ele converte o dinheiro hoje, é lógico que teria taxas, etc., impostos, mas se não tivesse impostos, ele adquiria quase que a área da zona central de Belo Horizonte inteira, um raio de 1,32 quilômetros a partir desse ponto, que é a Avenida Brasil, né? A Brasil? Não, estou em dúvida agora. Aqui está a Praça da Liberdade, aqui
a Bias Fortes, acho que é a Bias Fortes, que vai lá na praça. Isso aí, aqui é a Praça da Assembleia, o Olegário Maciel e a Bias. Então, para finalizar, Nova York tem uma renda, os habitantes de Nova York hoje têm uma renda domiciliar de 70 mil por ano, e em Manhattan essa renda é de 100 mil. O aluguel em Nova York é de 3.400 por mês, mediano, aluguel mediano, em Manhattan é 4 mil. E o preço médio da habitação em Nova York é de 6,6 mil por metro quadrado, sendo 16 mil em Manhattan. É isso, espero que tenha sido enriquecedor. A próxima palestra nós vamos fazer a análise de Belo Horizonte, onde vamos abordar a mesma forma de análise histórica desde a fundação até o padrão urbano atual. Muito obrigado.